2 Coríntios, eu quero falar algo tremendo aqui hoje para os irmãos, algo que tem afetado diretamente as nossas vidas, né? Mas o Senhor é bom. 2 Coríntios capítulo 10, amém? Quem achou? 10, 4. Em nome de Jesus. Eu quero pregar sobre um tema hoje. A mente é um campo de batalha. Repete para o teu irmão aí. Fala assim, a mente é um campo de batalha. Ele não ouviu. Fala bem forte para ele. Fala assim, a mente é um campo de batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim. Ei, Gustavão, vamos para a guerra, nego velho. Olha o que a Bíblia diz. As armas com as quais lutamos não são humanas. E outra tradução assim, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você vai entender porque Paulo estava falando esse aqui. Fortalezas. Vou repetir. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Podem sentar. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque o homem imagina no seu coração, ele é. Em outra tradução diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim realmente ele se torna. Tudo começa no coração. Quando a Bíblia fala coração, eu tenho ressaltado e falado que o coração não é esse que bombeia rio sangue. Coração é a mente. Tudo começa aqui. Tudo. Como podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado? Tudo começa a partir de pensamentos. Outro dia eu falei aqui, quando a mulher, ela acorda de manhã, ela já imagina como vai ser o almoço. Ou seja, ela já imagina como vai ser o café. Ela já imagina como vai ser o almoço. Ela já imagina como vai ser o café da tarde. Ela já imagina como vai ser a janta. E o diabo, ele é paciente. É uma coisa que tem cristão que não é. As pessoas chegam na igreja com série de problemas. Muitos problemas. E as pessoas querem que Deus resolva no dia que elas vêm. Ou com um mês. Não é paciente para Deus terminar o que Ele já começou na tua vida. Tem situações que pessoas estão passando devido a traumas que passou na infância. Tudo começou lá, Leandro, lá atrás. Às vezes, uma família que não teve estrutura alguma, família que houve bebida, família que viu os pais se agredir verbalmente,
Meninos e Leandro que tiveram problemas em relacionamento. Pessoas que tiveram pais que não tiveram estrutura alguma para aconselhar, estrutura alguma para ser exemplo para os seus filhos. Então, tudo começa lá, a trauma começa lá, na infância. Casamento frustrado, relacionamento frustrado. E quando eu estava lendo o livro da Joyce Meyer, porque ela foi uma mulher que desde criança, né? Ela desde da sua criança, quando ela era criança até a sua adolescência. Então ela criou revoltada. Ela não confiava em ninguém. Ela não compartilhava a vida dela com ninguém devido a esses traumas que ela passou devido aos estrupos, né? Quando pessoas elas travam essas batalhas, essas decepções da sua vida secular, o diabo aproveita essa situação e cria fortalezas. Fortaleza essa que não deixa a palavra libertar, a palavra penetrar. Devido a essas coisas, as pessoas alimentam os seus traumas, elas alimentam os seus ódios, alimentam as suas revoltas, alimenta ao ponto de não confiar em ninguém, ao ponto de que as coisas não vão fluir, não vão acontecer. Tem um Provérbio capítulo 18, versículo 19. O pregador de Provérbio, ele fala sobre isso. Provérbio 18, versículo 19, ele diz assim: o irmão ofendido é mais inaceitável do que uma cidade fortificada em discussões, como as portas trancadas de uma cidade. Ou seja, é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que você conquistar uma pessoa ofendida. Tem mulheres que é ofendida todos os dias por seus esposos, filho, e isso cria traumas. A pessoa fica revoltada, ela acha que a vida dela não tem solução, que a vida dela é uma bênção, né? Ela acha que as coisas não vão se resolver. E o diabo pega essas coisas e coloca no seu coração que não tem jeito, que as coisas vão fluir, que não há perdão. E o diabo coloca todos os dias essas coisas no coração. E pessoas alimentam essas revoltas, alimenta essas coisas que aconteceram no seu passado. E quanto mais pessoas alimentam o que é ruim, vira uma fortaleza. Tem pessoas que até hoje não conseguiram liberar perdão. Por quê? Porque o diabo criou nela uma fortaleza de tal modo que ela não consegue liberar o perdão. Está revoltada. Por quê? Porque ela só tem alimentado o que é negativo. Se eu alimentar o que é negativo, a minha vida vai ser terrível, só de derrota. As pessoas só querem alimentar o que é ruim. E quanto mais você alimenta, amando, o que é ruim, vai criando fortaleza em tua volta. Quanto mais eu alimento coisas negativas, eu vou criar na minha volta muros fortificados. Pessoas ofendidas, ela cria muro fortificado. Pessoas que não liberam perdão, ela cria na sua volta muros fortificados. E cada vez que pessoas alimentam esses sentimentos, ela cria na sua volta muros fortificados. Como que Deus vai entrar
aonde não há liberdade. Por isso que Jesus veio, para quebrar a algema do diabo. Por isso que Paulo falou que as nossas armas em Deus é poderosa para destruição de fortaleza. Enquanto você não liberar que o Espírito Santo ele entre na tua vida e ele ajude a limpar o teu coração desses traumas, dessas revoltas, do lar onde você nasceu, onde tinha bebida, agressão, palavras, abusos, a tua vida não vai mudar, não vai fortificar. Não vai. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, amados, fala de pessoas que passaram esse processo. Pessoas que não conheciam Deus. E pessoas que tinham a família destruída. Haja visto quando você lê o livro de Mateus capítulo 15, versículo 21. A Bíblia fala que havia uma menina possessa de demônios. A Bíblia não fala porque os demônios estavam sobre aquela menina, mas a Bíblia diz que ela estava cheia de demônios. O demônio tomou conta daquela menina. Porque quando eu não se sujeito a Deus, quando eu não se sujeito à palavra, quem vai fazer parte da minha vida é os demônios. É os demônios que traz raiva, é os demônios que traz rancor, falta de perdão. E quanto mais eu alimento esse sentimento, eu vou lá para baixo. É isso que o adversário quer, que você alimenta essas coisas. Quanto mais você alimenta, você vai se relacionamento com o mundo. E quanto mais você tem um relacionamento com o mundo, mais as coisas vão ficar difíceis. Cada vez mais eu ficar longe, as coisas vão ficar difíceis. Fala para o teu irmão assim: a sua mente, ou seja, o seu coração, é líder da sua vida. Fala de novo para ele aí. Fala assim: olha, a sua mente, assim, o seu coração é líder da sua vida. Você é percussora da sua vida. Você vai ser aquilo que você quiser ser. Vou repetir: você vai ser aquilo que você quiser ser. Vou dar um exemplo aqui. O Kelvin e a Érica casou ontem. A Érica passou uma turbulência muito grande ontem. Quando eu abracei ela, eu lembrei de tudo que aconteceu na vida dela, da situação, e veio a vitória de ontem. Quando o Kelvin chegou aqui, era menino, né? Eu lembro uma vez que eu vi o Luizinho lá no Rondon, um saco de pão com carne e carvão. Falei: que foi, Luizinho? Ah, levar uma carne depois de vir fazer um churrasco. Que eram os amigos de Kelvin, ia jogar bola, depois ia ter um churrasco na casa do Luiz. Fazia isso direto. Chegou aqui menino, né? Para você ver, quando você tem um coração em Deus, quando você é líder daquilo que você quer, as coisas elas fluem em Deus. Deus deu tudo para o casal. Deu carro, apartamento, deu a festa, tudo. E se você fosse ver financeiramente, não tinha como. Mas é aí que entra Deus. É aí que entra, sabe, o seu propósito em Deus. Eu tenho duas opções: viver o melhor de Deus, ou viver da forma que o mundo vive, de aparência, empurrando a barriga para lá e empurrando a barriga para cá. Porque Deus, a partir do momento que eu vim em Deus, Ele me libertou. Quando eu conhecia Ele, aí cumpre aquela palavra de João capítulo 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho libertou, sereis livre.
Deus, Ele escolheu você para ser líder. Não deixe as suas emoções, o seu coração ser o seu guia. Nunca o seu coração tem que ser o seu guia. Nunca. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? Quando eu medito na palavra, quando eu expresso a palavra, eu domino o que está à minha volta, Alex. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 1, Deus deu autoridade ao homem para dominar os peixes, os répteis, as aves. Deus deu a autoridade a nós. Ou seja, Deus nos colocou de pé para nos liderar. Se o seu marido não quer liderar, lidere você lá. Como? Se posicione. Ore. Jejue pela tua casa. Ore por ele. Jejue para os negócios. Amém? Não, porque na hora que o bicho estiver pegando, você vai estar lá como a líder. Sabe? E você não vai retroceder, mas você vai avançar, porque o Deus que está sobre a tua vida, Ele é maior, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Eu não tenho que deixar essas coisas de passado, do dia a dia, me dominar. O problema é que as pessoas se deixam se dominar pelo passado. Você sabe o que o diabo faz? Ele pega o seu passado, ele coloca no teu presente, como se fosse que você estivesse vivendo esse momento. Você tem que alimentar o que é bom, não alimentar aquilo que é ruim. Se você for uma pessoa negativa, tudo na tua vida vai dar errado. Agora, se você se posicionar e você lutar, você vai vencer. Você vai romper. Você vai chegar. Você sabia disso? Quando você se posiciona, Guilherme, e você tem um foco definido, e você trabalha para chegar lá, e com Deus as coisas fluem. Aí quando você chega lá, você vai, mas como que eu fiz isso? Depois que você chega, o Espírito Santo fala para você, aí você chegou, mas vem as dificuldades, vem as barreiras, mas você em Deus, você chegou. Você não deixou as coisas pessoais e secular travar você. Você sabe que o diabo usa o medo. Usa o medo para te travar, para te barrar. Porque você é uma pessoa capaz. Porque Deus fez você uma pessoa capaz de vencer e de romper. Deus fez você com sabedoria. E tem mais. Se você não tem, vai assim, peça que eu te dou. Então você tem tudo para você romper e chegar. O problema é que você tem pegado o teu passado é passado. Deus já perdoou o teu passado. O teu passado ele não lembra mais. Não deixa o diabo enganar você. Falar que você não vai conseguir. Falar que você é um incapaz. Falar que você é um derrotado, uma derrotada. Falar que aquela casa sua não tem jeito. Que aquele não tem jeito. Que lá não tem jeito. É tudo mentira dele. Em João capítulo 8, 44, ele é um mentiroso, pai da mentira, e não afirmou, sabe por quê? Porque não há verdade nele. A verdade é essa, que Deus nos libertou, nos colocou de pé, nos fez uma promessa poderosa nele, e ele falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que a sua
suave. Aprende de mim que eu sou manso, humilde de coração. Nós temos que aprender em Jesus uma coisa, que Ele já pagou o preço. O que Deus quer de você é que você viva por centro da vontade dEle. Não deixe o diabo encher o seu coração, que não vai ter jeito, porque a Bíblia diz que tem. Sabe por quê? Porque todo o controle, todo o poder está na mão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele colocou a igreja sobre a rocha e diz assim: a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, porque o poder Deus deu a ela. Aleluia! Eu estava falando esses dias. Um dia eu estava aqui em cima desse púlpito aqui. Eu sempre ouvi falar de pessoas que têm depressão e tem aquele síndrome do pânico. As pessoas falaram, eu não tinha ideia que era isso, porque nunca passei por esse momento. Um dia eu estava aqui, as meninas estavam louvando e viu aquele sentimento assim, ó, você vai morrer. Se você pegar no microfone, você vai morrer. Olha lá que eu passei aqui. E o louvor estava acabando, eu entrei em desespero. Você, vou morrer? E a pastora estava terminando o louvor, era o último louvor. Eu falei assim, rapaz, hoje eu morro. E aquele negócio, você vai morrer, você vai morrer. A princípio, eu alimentei Jaqueline. Deu botar o trem para andar, eu não vigiei, alimentei, vou morrer. Olha só. Mas que eu peguei o microfone, não falei para ninguém. Peguei. Falei, rapaz, não morri não, mano. Fiz a pregação, pregando e tal. Fui para casa. Cheguei para dormir, era um desespero, porque eu achava assim, se eu vou dormir, eu vou morrer. E o coração fazia assim, eu fiquei 3 meses com esse sentimento. Hoje eu entendo porque eu passei por isso. Eu fiquei 3 meses lutando contra esse demônio. Estava mentindo para mim, porque o Deus da vida é Deus. Você sabe que a Bíblia diz em 1 Samuel 2, versículo 6, Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele abre sepultura, Ele fez sepultura. Então o poder da vida está na mão do nosso Senhor. E eu não vigiei alimentando o negócio. Rapaz, fiquei 3 meses expulsando o trem. E para dormir. Aquele negócio, você vai morrer. Vai morrer o quê, rapaz? Você já falou, aconteceu, não foi nada. Eu tomo uma oração e expulsava os satangões. É isso que acontece. O diabo, ele coloca algo no teu coração, aqui, e você alimenta. Quando você alimenta esse sentimento, aí a casa cai. Vai beber, aí vai beber. Vai fumar, vai fuma. Por quê? Porque está controlando o teu coração. E a Bíblia diz que Deus deu autoridade a nós, Kleber. Deus te deu autoridade. Você tem autoridade para alimentar ou para falar não. Na hora que vier a senhora xingue, você não vai xingar ninguém. Na hora que vier aquele negócio, vier assim na boca assim, ó, trava. Porque tudo parte do coração. Você lembra que Jesus falou que contamina o homem, não o que entra, mas o que sai. É por isso que eu tenho que estar em Deus, como orando, jejuando, lendo a palavra. Eu tenho que alimentar, eu tenho que profetizar sobre a minha vida. Eu sou uma benção. A minha empresa é uma benção. Olha, o meu marido é uma maravilha. Minha esposa é minha princesinha. É o meu jardim fechado. Entendeu? Começa a profetizar. Ah, o meu noivo é a coisa mais linda, oxente. Ah, começa a alimentar. Oh Deus, eu profetizo o meu apartamento. Meu apartamento abençoado, imobiliado, a minha empresa, a meu carro, a minha casa. Começa a alimentar isso que você tem que começar a profetizar, a dizer, aleluia, insistir. Por mais que esteja difícil, você insiste. Por mais que as circunstâncias falem o contrário, você insiste. Por mais que as pessoas falem, você insiste. Por mais que as pessoas, candidatos
tua vida, a dizer, a tua vida não tem jeito. Não tem, eu conheço a vida dele. Isso aí não tem jeito não, larga a mão. As pessoas usadas por Satanás para abrir a tua paz, para falar que não tem solução. Mas aqui fez a promessa a nós. Não foi o homem, não foi, aleluia, o Zé do Garfo não, que fez a promessa para você. Ele tem poder para cumprir, vírgula, tio, aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar, eu tenho que pedir a Deus, Ângelo, Senhor, isso aqui é o meu pão, então o Senhor vai arrumar umas 10 casas para fazer. Senhor, está aqui esse terreno que eu quero comprar, eu não tenho um centavo, mas esse aqui que eu quero, Jesus, aleluia. Eu tenho que projetar. Você sabe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 17: trazer à existência aquilo que não existe, como já existisse. Trazer à existência. Trazer, exemplo, trazer do sobrenatural para o natural. Está entendendo? Trazer do espiritual para a matéria. É isso que Paulo está falando. Porque quando eu imagino, isso que na tradução fala, aquilo que eu imagino, assim vai ser a minha alma. Provérbio 4, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha o que o pregador de Provérbios fala. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tudo parte do teu coração. O seu coração. Então, não deixe esse sentimento de derrota. Você não tem que andar segundo o curso desse mundo. 2 Coríntios, doutor 5:7, que nós não vivemos, Gustavo, para aquilo que eu estou vendo, eu vivo para aquilo que eu não vejo. É isso. Porque se você andar segundo o que você vê aqui, você vai viver, sabe como? Oprimido, derrotado, é só crise, é só desespero, é pessoas bebe porque não consegue resolver os seus problemas, xinga porque está revoltada com ela mesma, quer brigar, quer matar, entendeu? Hoje eu mato hoje eu pego sabe por quê? Porque está revoltada com ela mesma, com ele mesmo. Aquilo, olha aquele problema, que tremendo. Olha só, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então está tudo aqui, Kleber. Então eu tenho que imaginar o quê? Eu bem, as minhas coisas bem. Você que tem empresa, acorda de manhã, todos nós, acorda de manhã, dobra o joelho e fala: esse dia vai ser o melhor de todos os dias. Segunda-feira amanhã, esse dia vai ser dia de sucesso. Esse dia vai ser dia que as portas do céu vai estar abertas para mim, Jesus. Sabe por quê, Jesus? Porque a tua palavra diz que você é a porta, e a tua palavra diz que tudo que eu pedi em oração, pedi, dá-se-vos-á. Então eu estou te pedindo, Jesus, que esse meu dia vai ser uma maravilha. Aí na terça-feira, Gustavo, Senhor, essa terça-feira vai ser melhor que a segunda, porque a tua palavra diz que o Senhor é a porta, e o Senhor pediu, o Senhor faz, Deus. É na quarta-feira, Deus, essa quarta-feira vai ser melhor que a segunda e que a terça, porque a tua palavra diz, Jesus, que tudo que eu pedi, Jesus, é isso que o provérbio está falando aqui, ó. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o meu coração do quê?
Guardar meu coração de murmuração, de incredulidade, daquilo que o vizinho fala, daquilo que o meu amigo fala, daquilo que as pessoas querem que eu acredite. Eu tenho que acreditar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele. A Bíblia diz que eu dependo dele. Por isso que eu vou me esforçar nele. Porque ele vai prover para mim. Eu tenho que fazer minha parte, acordar de manhã e sair. E ele vai me guiar, o Espírito Santo vai me guiar. Você que tem oficina, amém? Vai aparecer os carros lá, arruma aqui. Aleluia. Você que depende de venda, entendeu? Vai chegar lá uns 50. Estou com o dinheirinho aqui guardado, vamos fazer um negócio. É nisso que você tem que acreditar. Acorda exposto. Aleluia. Que dia maravilhoso, Deus. Esse dia o Senhor reservou a mim, Deus. E vai trabalhar feliz, alegre. Não deixa as coisas afetar a sua alegria em Deus. Porque se você deixar essas coisas dominar o seu coração, o seu dia vai ser péssimo, a semana vai ser um desastre, e você vai ver xingando, reclamando, e é aquela coisa linda. Mas se você todos os dias acordar de manhã, falar: Deus, meu dia é uma benção, vai ser uma maravilha hoje. Todos os dias você guardando o teu coração, e cada dia dando seu passo em Jesus, vai fluir, vai acontecer, as coisas vão chegar. Amém? As coisas vão chegar. E alguém vai falar assim: mas como que aconteceu isso? Como que chegou? Aí você vai falar assim: olha, as minhas armas em Deus são poderosas para a destruição das fortalezas. Você tem a arma para quebrar esse desânimo. Você tem a arma para quebrar essa incredulidade. Sabe o que acontece, Kleber? As pessoas aceitam o mal com uma facilidade muito grande. As pessoas alimentam muito rápido aquilo que não é de Deus. Acredita muito fácil no erro. Acredita muito fácil, sabe em quê? Nas coisas secular. Por quê? Se eu vivo segundo a carne, o que vai acontecer? Eu vou acreditar tudo o que as pessoas dizem. Se eu vivo, aqui para mim, 1 Coríntios capítulo 2, 14. Olha o que a Bíblia diz: que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. As pessoas acreditam naquilo que vê, naquilo que é palpável. As pessoas não acreditam naquilo que não vê. A pessoa que vive na carne, ela vive adiando, pegando atalho, e ela não quer enfrentar o que tem que enfrentar. Aqui em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e deseja. Mas quem vive segundo, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito e deseja. Ou seja, se eu ando segundo a carne, a minha vida vai ser um desastre. Eu só vou acreditar naquilo que eu ver. Mas se eu ando segundo o Espírito, eu vou acreditar naquilo que não vê. Por isso que o pregador Hebreus capítulo 11, versículo 6, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que acreditar na sua existência, e que Ele é poderoso para mudar a minha história e mudar a história da minha família. Mas eu tenho que andar segundo o Espírito. Porque quem fez a promessa para você foi Deus. Vou repetir, não é objeto.
não há o sal grosso, não há o tapete, não há o anel. Peniel é todo dia. Todo dia nós somos afrontados, nós somos perseguidos, somos tirados. Mas se o meu coração estiver em Deus, eu vou superar o que vier. Hebreus 10, 37. Que há de vir virá e não tardará. O pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Amém? Eu vou repetir para você. O pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Você sabe o que o pregador está falando? Aquilo que Deus prometeu para você, pode ter certeza absoluta que vai chegar. Fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, aquilo que Deus prometeu para você, pode ter certeza que vai chegar. Então não desfaleça. Fala para ele, não desfaleça. Não desfaleça aquilo que Deus prometeu que vai vir. Eu não tenho que desfalecer. Eu tenho que estar firme em Deus, porque foi Deus que falou para mim. Não foi homem, foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que prometeu. Por isso que eu tenho que estar nele, me esforçando nele. Não está fácil. A droga quer me chamar, a cachaça quer me chamar, os amigos querem me chamar para roubar. Aleluia. O meu amigo de pagodada, ei, de festa do cabide americana, pagodinho aí, essa porcaria me chama, essas coisas me chamam, mas em nome de Jesus, eu tenho um poderoso que está comigo, a minha mente está nele, e eu vou vencer. Você sabe que Paulo falou em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, aleluia: então não cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio conheceremos, se não desfalecemos. Ou seja, no tempo oportuno, Deus vai alcançar você e a sua família. No tempo oportuno, o milagre vai acontecer. No tempo oportuno, as portas se abrirão de uma forma tão grande que você não terá aonde guardar. Foi essa palavra que Deus falou para os judeus. Quando você lê o livro de Ageu, a Bíblia diz que os judeus estavam longe, estavam desviados, mas deu uma palavra do profeta Ageu, diz assim: olha para a casa do Senhor, está destruída, trazei madeira para edificar, e Deus vai se agradar disso. Aí no versículo 2, capítulo 2, fala assim: olha, Zorobabel, Josué, sumo sacerdote, esforçados porque Deus é convosco, se esforce que Deus é convosco. Eu vou assim: olha, a minha prata e meu ouro, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele falou mais assim ainda, quando vocês leem Ageu 2:19, ele falou assim: ainda há semente no celeiro. Ele falou que os frutos daria, os frutos voltaria a vir, ou seja, as árvores ia passar a dar os frutos, porque não estava dando fruto, o fruto que dava apodrecia, porque o homem estava longe de Deus. Quando eu estou longe de Deus, os meus frutos apodrecem. Quando eu estou longe de Deus, eu vivo na prova, eu vivo reclamando, eu vivo murmurando, eu não acredito em nada, eu vivo na carne, eu fico envolvido com esse mundo. Tá entendendo? Quem vive segundo o curso desse mundo vive sofrendo. Labopia Sarabandaragacia, que anda segundo o curso desse mundo, vive aprisionado desse mundo, vive segundo aquilo que as pessoas falam. Eu não ando segundo aquilo que falam, eu ando segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu posso nele, a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus, e a Bíblia diz, aleluia, que a porta não vai prevalecer. Jeová, ele é a marreta que destrói toda a maquinação do diabo. Ele é a marreta. Não se engane.
Deus é a marreta. Aleluia. Pode levantar Golias, que uma pedra ele derrubou. Levantou 185 mil sírios para destruir Judá. Jeová só levou um anjo só e destruiu 185 mil. Ben-Hadad, rei da Síria, levou 100 mil homens para destruir, aleluia, Samaria. Jeová botou os 100 mil homens para correr. Quando você lê em 2 Crônica, capítulo 15 ou 16, não lembro, 1.000 homens foi contra Asa, Mílcla de 1.000 homens, um exército de 1.000 homens. 1.000 homens contra 300. Jeová matou os 1.000 homens e deu a vitória para o rei Asa. Você tem que entender que o teu coração tem que estar em Deus. Por isso que Paulo falou em Efésios 6:10, revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para se livrar, para suportar, aleluia, para lutar contra a cilada do diabo. Ele vai se receber o capacete da salvação, o escudo, a couraça, a espada. Busque em Deus. Fala teu irmão, em Deus. É em Deus que você vai vencer. Fala assim, até aqui você lutou nas suas forças muitas vezes, mas é em Deus que você vai vencer. É em Deus que você vai vencer. Aleluia. Não adianta falar, não adianta Felipe falar, argumentar, arrumar desculpa. Não, é Deus que vai fazer. É Deus que vai vencer por você. É Ele que vai dar. Deus vai testemunhar de você. Vai lá, eu conheço Ele, eu vejo Ele, eu sei aonde Ele deita, com quem Ele fala, com quem Ele conversa. Deus. Em Deus. Só em Deus que você vai alcançar descanso. Na hora que você estiver em Deus, a maconha e a cocaína vai ser o seu guia. Eu estava no monte esses dias com um rapaz. Deus purificou. Ele vomitou até os bofes e as tripas. E Jeová limpou, pessoal. Eu até falei pro menino, você sabe que ele ali já vai arrancando. Porque tem pessoas que vai para a clínica, né? Fazer, como é que se diz? Como é que é? Isso mesmo aí, Jaqueline. E o Espírito Santo lá no monte fez o trabalho. Ele, falei, ei, Jeová, eu sai, não, Jesus, limpa tudo, Jeová. Limpa. E está firme, hein? Está aqui hoje aqui. Toda sexta-feira ele pegava o pagamento dele, ele ia gastar em cocaína. Toda sexta-feira, se mandar, só voltar no domingo. Cocaína. E a esposa dele vinha aqui, a gente conhecia a esposa dele, foi orar por ela. E ela falou do Lucas. E nós passamos a orar por ele. Orar. Ele passou a ouvir a programação da rádio. E colocou lá para os meninos, lá os alagoanos, lá os sergipanos. Ficar tudo bravo com ele. Esse homem grita demais. E ele toma rádio. Hoje todo mundo, ninguém nem grita, ninguém reclama mais. Está todo mundo ouvindo agora a rádio. Parou de reclamar. Está todo mundo com problema, ué. Sabe o que o povo faz agora lá? Ô Ivan, ó. Eita, fica todo mundo perto do rádio, lá, tudo ouvindo a palavra lá. Daqui uns dias vai ver eles tudo aqui na igreja. Aleluia. É isso. O diabo, ele vai vir para te afrontar, para falar que o teu Deus o teu Deus esqueceu de você, que a tua vida está uma miséria, que nada está acontecendo. Era um mentiroso, rapaz. Olha a tua vida, olha o antes e o depois. Quem era você, quem você é hoje. O que Deus está fazendo na tua vida. E vai fazer mais.
vai fazer infinitamente mais, porque através de você vocês vão gerar vidas, pessoas. Amém.